Fala aí, galerinha do 7º ano, tudo bem? Professora Diana Faustino na área, mais uma vez. Dessa vez, senhores, para responder aí algumas indagações da atividade anterior. Eu sei que vocês puseram aí o cérebro para funcionar e funcionou direitinho. Teve muita gente que me respondeu corretamente, parabéns, viu? Gostei de ver. Teve uma galerinha que teve uma dúvida e outra e tal, e por essa razão eu estou aqui para corrigir a atividade de vocês de maneira aí virtual, tá certo? Explicando, detalhando um pouquinho mais para que não reste dúvida alguma. Então eu sei que vamos pôr o nosso cérebro para funcionar. Vamos embora, tá certo, meu povo? A primeira questão que eu trabalhei com vocês foi aquela na qual eu perguntei aos senhores quais eram as linhas imaginárias que cortavam aí o território brasileiro. E muita gente, quase que unânime para quem respondeu, porque ainda tem alguns senhores que não me responderam a atividade. Ainda tá em tempo, hein? Vamos responder, tá? E ainda mais, ó, com a facilidadezinha dessa, eu respondendo aqui com os senhores, não falta nada, né, senhores? Então vamos responder, vamos anotar isso aí no caderno e vamos tirar foto para postar para que eu possa dar o ok, beleza? Então eu perguntei aos senhores quais são as linhas imaginárias que cortam o Brasil, tá? Em minha videoaula eu postei aí uma foto do Brasil com suas linhas imaginárias. Como os senhores bem podem ver, de acordo aqui com a setinha, né? O Brasil ele é cortado por duas linhas imaginárias, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, tá certo? A linha do Equador corta aí o Brasil na porção mais aí ao norte, né? Tanto é que 7% do território brasileiro está localizado no hemisfério norte, no hemisfério setentrional. Já 93% do território, né, que vai aqui, ó, da região norte até a região sul, vai corresponder aí ao hemisfério sul, porque aí está abaixo da linha do Equador. 7% está acima, 93% está aí abaixo da linha do Equador. E as linhas imaginárias que recortam o nosso Brasil é o Equador e o Trópico de Capricórnio. Na região da linha do Equador vai ser extremamente importante. Por quê? Porque quanto mais próximo do Equador, mais quente. Quanto mais distante do Equador, mais frio. Isso significa dizer que essas regiões aqui, né, essas áreas, esses estados que estão na região norte e na região aqui do nordeste são áreas extremamente quentes. Por quê? Porque estão muito pertinho aí da linha do Equador, que inclusive recorta aqui, ó, o Amapá, o Pará, Roraima e o Amazonas. Então essa região vai ser extremamente quente. Já as regiões que vai ser recortada aí pelo Trópico de Capricórnio, essas regiões elas tendem aí a ser mais fria. Por quê? Porque está mais distante da linha do Equador. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Os polos estão aí para comprovar essa teoria, né? Então, quanto mais distante do Equador, mais frio. A região do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vai ser aí mais frio. Tanto é que vai chegar até a nevar em algumas áreas no período do inverno, né? Sempre tem geadas, enfim, eventos correspondentes aí a áreas frias. Tanto é que naturalmente já é frio lá. Aqui eu trouxe para vocês uma outra imagem para recordar, porque é sempre bom recordar, das linhas imaginárias. Nós temos aqui a linha do Equador cortando o meio do nosso globo terrestre, tá? Dividindo aí o nosso planeta em norte, sul, setentrional e meridional. Nós temos o Trópico de Câncer ao norte e o Círculo Polar Ártico também ao norte.
Já ao sul nós vamos ter o Trópico de Capricórnio e os círculos polar antártico. Professora, eu pensei que eu fosse me livrar dessas linhas imaginárias. Não, elas irão perseguir vocês até o finalzinho e acreditem, até mesmo quando vocês saírem da faculdade, tá? A outra questão, eu pedi para que os senhores nomeassem aí quais os 5 maiores países do mundo. Então, através dessa imagem, eu trago para vocês os 5 maiores países do mundo. Eu tenho a Rússia ocupando o primeiro lugar, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, e a China aqui ocupando o terceiro lugar. Ambas estão aqui no continente asiático, que é o maior continente em extensão territorial do planeta. Então, tanto a Rússia como a China está aqui. Lembrando que a Rússia está no território asiático, né? Lembrando que a Rússia, ela pertence a 2 continentes. A Europa, só esse pedacinho, né? Esse pedacinho mais próximo, pedacinho ali do lado de Moscou, e a Ásia, tá? Então, a Rússia e a Turquia não está aqui porque não é classificada como um país de grandes extensões, mas tanto a Rússia como a Turquia ocupam aí 2 continentes, tá? No continente asiático nós vamos ter a Rússia ocupando o primeiro lugar e a China ocupando aí o terceiro lugar. Já no território americano nós vamos ter os 3 maiores países, né? Em segundo lugar, a nível mundial, está aqui o Canadá, com mais aí de 9 milhões, quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Lembrando que o Canadá sozinho é quase do tamanho do território da Europa, que é um continente que vai conter aí, em média, 42 países, mais ou menos por aí. Então, assim, o Canadá, ele é gigantão, tá certo? Ele é bem grande e é o maior país do território americano. Já os Estados Unidos vai ocupar a 4ª posição, também aí com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, perdendo um pouquinho aí para o Canadá, até nesse conceito, porque o Canadá, em relação aos Estados Unidos, vai ter uma melhor qualidade de vida, vai ter um nível aí superior nessas questões. E agora falando no nosso Brasil, que vai ocupar a 5ª maior posição, é a 5ª maior extensão. Ele está localizado na América do Sul, ele vai ser o maior da América do Sul. Em segundo lugar vai vir aqui a Argentina, mas o maior é o Brasil, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, tá? Então aqui estão os 5 maiores países do mundo em extensão territorial. A terceira questão, eu pedi para que vocês citassem algumas características gerais do Brasil que foram abordadas na videoaula, mas eu também trouxe algumas outras características que não foram abordadas também, porque aí, se você ainda tiver uma dúvida, você acrescenta, dá aquela melhorada na sua atividade. Por falar em melhorar a atividade, tem algumas pessoas que, por gentileza, caprichem um pouquinho mais na ortografia, né? Passaram tanto tempo sem aula, não custa nada dar aquela caprichada para que a atividade de geografia fique, primeira. Então vamos lá nas características do Brasil. O Brasil é um país localizado no subcontinente da América do Sul. A gente acabou de ver isso aí, é o maior da América do Sul, diga-se de passagem. O território brasileiro possui dimensões continentais. Professora, é correto dizer que o Brasil tem extensões continentais? É correto. O que não é correto é eu dizer que o Brasil é um continente. O Brasil é um país que está no continente americano. O Brasil não é um continente, porém tem extensões continentais. Ele é muito grande, ele é gigantesco, né? E isso faz dele um país com dimensões continentais, não de um continente. São coisas aí bem distintas. O território brasileiro é banhado pelo Oceano Atlântico. Sua porção leste é banhada pelo Oceano Atlântico. Quando a gente ia, né? Porque agora não podemos ir mais, mas para Mangue Seco, Porto de Galinhas, Ponta de Pedra, todas essas praias, Itamaracá, elas dão de cara no Oceano
Atlântico, tá? Então o Brasil ele é banhado na sua porção leste pelo Oceano Atlântico, na sua porção oeste tem um conjunto de rios, mas ele não é banhado por mar nenhum não, porque vai vir uma série de outros países que vai margeá-lo, fazendo fronteiras, tá certo? Com ele. Então o Brasil só é banhado aí pelo Oceano Atlântico, beleza? O Brasil possui uma área de 8.514.000 blá 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 quilômetros quadrados, sim, o que torna ele aí um território de extensões de dimensões continentais. Ele é classificado como um país tropical e já já a gente vai entender porque eu acredito que vocês já ouviram falar disso aí. O Brasil é um país tropical, país tropical, mas o que significa isso aí? Isso é um termo denominado as classificações climáticas do Brasil e vamos entender no próximo slide o porquê. Tá? Eu já dei a aula sobre zonas térmicas, mas, como sempre falo, é sempre bom relembrar. O país apresenta diversas formações vegetacionais, sim. A Mata Atlântica é tão falada em excursões para vocês, né? A Mata Atlântica, o manguezal, o cerrado, o pantanal, a floresta amazônica, matas dos cocais. Então, são inúmeras. A caatinga, são várias formações vegetacionais. Por quê? Porque o Brasil é muito grande. Se ele é muito grande, ele vai apresentar aí uma vasta diversidade vegetacional, com toda certeza, tá certo? O Brasil é uma federação constituída aí por 26 estados e um distrito federal, exatamente. Pernambuco aí é um dos 26 estados correspondentes aí ao Brasil. Como eu havia dito para vocês, o Brasil é classificado como um país tropical. Opa, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Acredito que vocês já ouviram essa música, e se não ouviram, vão lá no YouTube e pesquisem. Mas vamos embora. Professora, o que seria isso? Isso é uma classificação climática. Tá? O planeta ele é dividido em zonas, como os senhores podem ver aqui. Aqui está o Sol e essas 3 setinhas curtinhas indicam que a incidência solar está batendo diretamente nessa região amarelinha, fazendo com que essa área se torne um pouco mais quente do que as áreas onde as setinhas estão mais alongadas. Isso significa o quê? Isso significa que essas áreas recebendo as setinhas aí de maneira mais direcionada, sem desvio da luz, faz com que essa região seja quente, tá certo? Se essa região for quente, tá? Ela vai ter uma série de climas que vão ser característicos dessa área, ou seja, ele vai ter a classificação quente como uma de suas composições. Beleza? Mas professora, tropical exatamente, porque está aqui ó, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então toda essa área aqui é chamada de zona intertropical, porque está entre os trópicos, ou tropical. E vejam aqui que o Brasil, sua maior porção territorial está na zona intertropical ou tropical. Por isso o dizer da música, né? Moro num país tropical. Ele é classificado como um país tropical, sim, porque sua maior composição está nessa região. A outra partezinha que corresponde ao sul, lembram lá do sul que eu falei que neva, que não sei o que, tal, que é mais frio? Tem muita gente que gosta dessa parte, está na zona temperada ou também classificado como um clima subtropical. Então, relembrando as zonas térmicas do planeta, nós vamos ter as regiões polares, são essas azulzinhas aqui, são regiões que apresentam aí temperaturas muito frias mesmo, tá? Chegando aí a menos 50 e tal. Então são regiões muito frias, são as áreas polares. Nós vamos ter aqui as zonas temperadas. Nessa daqui a gente consegue ver as 4 estações do ano bem definidas. Eu olho para a paisagem e eu reconheço o outono. Eu olho para a paisagem, vejo só neve, tudo congelado, eu reconheço o inverno. Olho para a paisagem, está aquele calor insuportável, eu reconheço o verão, tá? E eu olho para a paisagem, vejo aí as
as flores, né, de maneira belíssima e compondo a paisagem, eu reconheço a primavera. Então, quando eu reconheço na paisagem a estação do ano, eu estou aqui em uma zona temperada. No Brasil, nós não temos esse privilégio. No Brasil, a gente não sabe quando é inverno, quando é verão, quando é outono, quando é primavera. Não sabemos. Por quê? Porque ele está numa região, né, que já é muito quente o ano todo. Então, não há uma mudança aí significativa das estações. Já a quarta questão, eu pergunto aos senhores, e essa questão eu coloquei esse mesmo mapinha, quais são aí os pontos extremos do Brasil. Nós vamos ter aqui o Monte Caburaí em Roraima, na porção norte do Brasil. Na porção sul nós vamos ter o Arroio Chuí, Rio Grande do Sul. Nós vamos ter a Ponta dos Seixas, tá? Já classificada aí como Prainha dos Seixas, porque a erosão tá muito forte na área da Ponta dos Seixas, então acabou formando uma prainha que hoje é o ponto aí mais extremo das Américas, ponto mais oriental, na nossa vizinha Paraíba. E nós temos também a Serra da Contamana, tá? Na nascente do Rio Moa, lá no Acre. Então esses são os pontos mais extremos: Monte Caburaí ao norte, Arroio Chuí ao sul, Ponta dos Seixas ou Prainha dos Seixas a leste, e a oeste nós vamos ter a Serra da Contamana ou nascente do Rio Moa na região do Acre. Esses são os pontos mais extremos do Brasil, tá? A quinta questão, eu pergunto aos senhores quais os países da América do Sul não fazem fronteira com o Brasil. Lembrando que fronteira, gente, são aqueles que estão, olha, bem juntinhos, bem coladinhos aqui com o território brasileiro. Eu quero saber quem são os 2 países que não fazem. A América do Sul é composta por 12 países e desses 12, apenas 2 países não fazem fronteira com o Brasil, que é justamente o Chile e o Equador. Vejam aqui que ele não faz fronteira. O Equador ele vai fazer fronteira aqui com o Peru, com a Colômbia e com o Oceano Pacífico. Já o Chile vai fazer fronteira com a Bolívia, com o Peru, com a Argentina e com o Oceano Pacífico, tá? Então, esses são os 2 países que não fazem fronteira aí com o Brasil. Uma curiosidade sobre o Chile, eu acredito que vocês também já estejam ligados nessa colocação, é que toda essa região aqui, olha, está composta pela Cordilheira dos Andes, que é um conjunto de montanhas vulcânicas, tá, que ocorrem nessa região. O Chile virou e mexeu, ocorre aí erupções vulcânicas, fechamentos de aeroportos por conta de fumaça e tal. Também está constantemente aí tremendo, então isso é um fator bem importante aí do Chile. O Chile sempre traz. Professora, o Brasil, já que a senhora tocou nesse assunto, o Brasil, ele não sofre com esse tipo de fenômeno, né? Bom, o Brasil tem alguns tremores, ele não tem vulcão, tá certo? Inclusive o Brasil não tem nem montanha, são serras, né, altas e planaltas e tal. Mas o Brasil, ele, vez em quando, ele treme, mas ele vai tremer porque ele vai sofrer alguns terremotos, principalmente nessa região aqui, na região do Acre. Por quê? Porque é tão intensa a atividade vulcânica que ocorre aqui, ó, entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, que quando elas se chocam, acaba tremendo nessas regiões aqui, ó. Tanto a Argentina como o Paraguai, a Bolívia e o Brasil também vai sofrer com esse impacto da colisão da das placas tectônicas, que são 2 no caso. A placa sul-americana e a placa de Nazca, né? E a placa de Cocos vem um pouquinho mais aqui acima, tá, senhores? Então, com isso, eu vou aí me despedindo de vocês,
foi concluída a atividade, mas eu vou deixar uma outra atividade de fixação para que a gente possa trabalhar um pouco melhor. Parabéns para aqueles que responderam corretamente. Teve algumas pessoas que eu devolvi o trabalho e tal e pedi para que refizesse. Espero que essas pessoas tenham refeito. Eu vou passar uma atividade, vou deixar anexada junto a esse vídeo e espero que os senhores tenham compreendido, né, um pouco melhor aí a resolução dessas questões, tá? Tchauzinho, fiquem com Deus.